Olá, ótima noite a todos. Em instantes já vamos começar. Aguardar as pessoas acessarem a nossa transmissão. Olá, ótima noite a todos. Vocês me ouvem bem? Quem puder assinar, Cauano, seja muito bem-vindo. Cauano da FIEP, legal, agradecemos a tua participação. A Isa Green, sempre participando das nossas lives. E hoje nós teremos a continuação da nossa live sobre odor, um tipo de poluição. Nós estaremos aqui com o Rafael Serta, ele é especialista na qualidade do ar e neutralização de odores. Já tivemos uma live há uns 15 dias atrás, porém a live as pessoas participaram e a gente acabou se perdendo aqui no tempo e acabamos prolongando demais e o Instagram cortou a nossa transmissão. E aí a gente não tinha respondido ainda a pergunta das pessoas, boa noite. E a gente resolveu fazer uma continuidade, uma segunda live sobre controle de odores. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos em instantes aqui começar com o Rafael Serta. Enquanto isso, vou passar aqui alguns recados paroquiais. Amanhã nós teremos uma live excepcional. Teremos aqui a profissional, a Janaína Camille Pascoal Lofferhan. Ela é pós-doutora em gestão urbana. A gente vai estar interagindo com ela aqui com o tema aproveitamento de biogás a partir de RSU, de resíduo sólido urbano. Então amanhã às 16 horas nós teremos uma outra live aqui no Instagram da Ideal Ambiental sobre aproveitamento do biogás a partir de RSU, a partir de resíduo sólido urbano, ok? Então convide a todos para participarem da nossa live da manhã. Estará aqui a especialista, a Janaína Camille Lofferhan. Ela é pós-doutora em gestão urbana. Quem vai estar interagindo com ela à frente dessa transmissão de amanhã será a engenheira Thaís, colega aqui, trabalha conosco na Ideal Ambiental. Isso aí, pessoal. Já vão clicando no coraçãozinho aí do lado, para o Instagram entender que isso aqui é importante, qualidade do ar, controle e neutralização de odores é importante. Então clica aí para o Instagram entender que isso aqui é importante e levar para o maior número de pessoas essa live. Nos ajudem, é isso que nos motiva a gente fazer as lives aqui. Então aproveita aí e tasca o dedinho no coração aí, galera. Deixa eu colocar um comentário aqui. Em instantes já vamos começar. Só um minutinho, por favor. Legal. Então, já
Vamos pinar esse comentário aqui. Aí, tá pinado. O tema central da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos chamar aí o grande profissional, engenheiro ambiental, especialista em qualidade do ar e neutralização de odor, Rafael Serta. Cadê você, Rafael? Aqui. Fazer parte dessa interação. Estamos conectando. Opa! Grande. E aí, Michael? Beleza, cara? Beleza. E por aí, muito frio? Até tá tranquilo, a chuvinha é boa aí. Tava Chuvinha boa, precisando, né? né? Nossa, estamos precisando, né? Estamos em um bom tempo aí de estiagem, né? Os reservatórios já quase na sua capacidade mínima, né? Sim, sim. Ok. E Rafael, então vamos continuar aquela interação lá, né? O pessoal, a live acabou encerrando repentinamente e a gente não pôde Sim. responder todas as perguntas, todas as dúvidas. E eu acho que ficou uma das partes mais interessantes de uma live, que é a gente citar os cases, né? Então, hoje eu acho que a gente pode começar já. Deixa eu pedir para o pessoal, quem estiver participando da live aí, Rafael, nós estamos agora com 21 pessoas aí ao vivo conosco. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição sobre qualidade do ar e neutralização de odores, peço a gentileza que João Vitor, seja muito bem-vindo. João Vitor participou da nossa live também, fez uma interação conosco. Inclusive, eu já vou dar um recado para você que perdeu alguma das nossas lives. Dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, Ideal Ambiental. Lá está postadas todas as lives que a gente já fez até o momento. E aí eu já peço para você, se você for até lá, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho lá, para toda vez que a gente subir uma live, você receber a notificação do YouTube. Legal? Beleza, vamos lá então. Rafael, vamos... quem tiver já pergunta, contribuição e algum comentário, já vai escrevendo aí, que a ideia dessa segunda live é realmente a gente responder mais perguntas, interagir mais com as pessoas que estão participando. A gente Rafael, ficou, vamos lá. na outra a gente deixou realmente muita pergunta de sistema de controle de odor, de equipamento, tudo, né? Hoje acho que a gente consegue deixar um tempinho e responder essas perguntas aí que acho que foram bem pertinentes, né? Legal. Legal. Então, Rafael, vamos lá, vamos direto aí aos cases aí, né? O que você tem aí de interessante para trazer hoje para essa nossa interação aí? Algum desafio? Quais foram, né, até o momento na tua carreira aí, nessa área específica de controle de odores? Fala para nós aí alguns desafios que você teve até o momento aí, alguns cases interessantes para nós aí. Essa parte hoje, até falar de case, é bom que a gente acaba falando uma parte mais prática, né? Como que funciona o trabalho, porque o odor ainda como avaliar o odor? Sempre tem aquelas perguntas, a gente até comentou, né? Pô, analisa com pessoas cheirando, com equipamento, um mix dos dois, o que pode ser feito. Mas assim, né? De cada segmento é um desafio novo. Não é porque eu fiz um trabalho numa compostagem, eu começo uma fábrica de ração, o desafio é outra. Numa refinaria, numa fábrica de gelatina, numa fábrica de perfume. Então, assim, cada segmento é um desafio grande, assim. Então, você tem a tua metodologia, mas o que você fez em uma, você não vai replicar na outra. Então, cada trabalho, eu sempre falo, é uma pesquisa. Você tem que conhecer e se internar na indústria mesmo para você conhecer tudo, para começar a diagnosticar o odor para ver o que pode ser feito, né? Eu sempre gosto de falar assim, você tem que fazer o diagnóstico para depois o que pode ser feito para mitigar esse odor ou controlar. Legal, você falou algo aí que eu acho que
interessante para a gente começar essa nossa interação, né? Então, quando, né, uma indústria, um cliente procura você, né, ó, tô com uma notificação aqui do órgão ambiental, tô com uma reclamação da vizinhança, ou simplesmente por uma implantação de ISO 14000, ou uma demanda que venha da área de qualidade, segurança e meio ambiente, ou depende até mesmo da área ambiental da empresa. Entre em contato contigo, fala, vem visitar nosso site aqui, vem dar uma olhada na nossa operação, conhecer a nossa produção, conhecer a nossa planta industrial. E aí, qual é o primeiro, a partir do momento que você chega lá no teu cliente lá, qual é os primeiros passos? Fala para nós aí. Eu acho que podemos até exemplificar, até na live passada a gente comentou um pouquinho de gelatina, até ficou foi um pouco engraçado, né? O pessoal comentando que não vai mais comer gelatina, ou vai. Mas ali é um case que dá para explicar bem como é uma metodologia, né? Então, o que você tem que fazer? Quando você vai numa empresa, geralmente ela te chama por quê? Ou é porque tem reclamação ou notificação de órgão ambiental. Dificilmente uma empresa ela vai reconhecer o problema e vai falar assim, não, realmente, nós vamos fazer alguma coisa a partir dela sem um incentivo ou uma pressão do órgão ambiental ou da comunidade. Isso é muito importante, tem que reclamar mesmo, porque senão as coisas são mais lentas. Então, quando você chega numa empresa, a equipe ela sabe onde é o problema, mas ela é um pouco míope, ela sabe onde é um dos problemas. Talvez por ela saber onde está um problema, ela negligencie os outros. Então, no caso dessa fábrica de gelatina ou alguns outros, eles sempre falam, esse processo, no caso da gelatina, onde descarrega a matéria-prima é o problema. Então, nosso problema de odor é aqui. Eu falei, e o resto da empresa? Não, o nosso problema é aqui. Então, falando, tudo bem, você está falando que aqui eu vou avaliar aqui, eu vou olhar esse problema aqui, mas vou avaliar toda a tua planta. A chegada da matéria-prima, o processo, o armazenamento, tua estação de tratamento de esgoto, a tua matéria pronta. Então, você faz essa avaliação, você vai avaliando todo o processo da empresa, para avaliar realmente o que é impacto, o que tem odor e o que não tem. Legal. É basicamente como todo diagnóstico, né, da área ambiental, né? Você tem que fazer entender todo o processo de fabricação, né? Tomar ciência de todas as etapas, recebimento de insumos, matéria-prima, a partir do momento que faz alguma transformação, algum processo com água, com temperatura, com caldeira, e aí lá no final ver quais são o produto final, né? E exemplificando agora um pouco, avançando, né? Então você identificou os pontos de odor, você sabe onde tem odor, né? Aí você começa a quantificar esse odor. Igual eu falo, eu não sei todos os gases que tem ali, eu vou identificar os principais para cada processo, e aí eu vou conseguir identificar as fontes, quantificar isso, e é importante, como eu utilizo os sensores, eu consigo uma medição contínua. Então, eu consigo deixar meu sensor de dia, à noite, durante um longo período para você conseguir ver toda essa variabilidade. Porque se eu faço uma medição pontual, talvez eu fique um pouco... Acredito que medir por um pouco tempo vale para tudo, né? Então, é importante você medir por um período significativo para você entender as variações que tem. Aí você mede dentro da empresa, do processo, nas fontes de emissão, você mede no entorno para saber essa diluição está chegando. E aí eu gosto sempre de... Aí eu já conheci as emissões, quantifiquei, aí tem as etapas de modelagem matemática e etapa de solução. O que nós vamos propor de solução para uma empresa? Legal, legal. Então, primeiramente fazer todo o diagnóstico, né? Aí depois se embasar um pouquinho em dados, né? Que é a questão da modelagem. E aí você consegue ter ali o diagnóstico da onde são as fontes emissoras de odores, né? Da onde que é oriundo, ali de qual etapa exatamente do processo que é oriundo. E aí você consegue propor ações e medidas para neutralizar esse odor. Basicamente é assim esse processo? É isso mesmo. Você vai identificando, igual nessa fábrica de gelatina, a gente foi num barracão de armazenamento e o teto tava com um monte de buraco, né? A gente falou, o que é? Foi chuva de granizo e tal.
Não, não, isso é assim mesmo. A gente foi ver, depois que começou a medir os gases, tinha tanto gás corrosivo que realmente estava destruindo até o telhado. Então você vê que esses gases odoríferos, por exemplo, o H2S, que é típico de estação de esgoto, além de ele ser um gás com mau odor, corrosivo, se ele consegue destruir alguma coisa, oxidar um metal, imagina o que faz com a gente em alta concentração, né? Então tem essa questão também. Mas aí o que eu gosto de fazer? Depois que eu termino esse diagnóstico, eu gosto de utilizar um modelo matemático para prever até onde esse odor vai. Uma modelagem, a gente entra com todos os dados meteorológicos, dados do terreno e dados medidos da emissão de odor, e a gente consegue prever até onde esse odor é perceptível. Então eu tenho o cenário inicial. Conheci as emissões, conheci o impacto e avaliei também o sistema de controle. Ah, é biofiltro, não tem nada, o que tem? Aí depois disso a gente fala assim, aí vamos avaliar cada processo. Esse aqui, precisa de que tipo de que forma vai ser captado esse gás, né? Ah, vai precisar enclausurar todo o barracão, colocar um captor pontual para depois avaliar qual o melhor sistema de controle. Às vezes as pessoas sempre pensam assim, qual que é o melhor sistema de controle? Não existe o melhor, existe o que se adequa à sua situação. Então, eu nunca vou chegar lá, antes de avaliar tudo, já chegar com uma solução, é esse equipamento para você. Exato, e aí a gente sempre tem que pensar que também tem uma viabilidade econômica, né? Então, nós como engenheiros aprendemos, né, que a viabilidade econômica nos nossos projetos é fundamental. Então, a gente não pode dar uma despesa gigante para o nosso cliente, sendo que não tem a necessidade, né? Então, Perfeito. tem que colocar na ponta do lápis também a questão da... É aquilo que você falou, para aquele projeto, a melhor solução, né, pensado especificamente, projetado de maneira estratégica para aquele projeto. Por isso que no começo eu linko com o teu comentário que você fez no começo da nossa conversa, que cada caso é um caso, né? Uhum. Então, e se você for ver, Rafael, o processo de licenciamento ambiental, né, falando um pouquinho, Sim. abrangendo um pouquinho mais, ele o que é o processo de licenciamento ambiental? É uma atividade num determinado local, né? Se você pega essa mesma atividade e transfere ela para uma outra cidade, em outro bairro, ou às vezes até no mesmo bairro, Sim. basta ter um córrego, um rio do lado, o processo de licenciamento ambiental já muda totalmente, totalmente, né? Então, sempre quando os nossos clientes aqui na Ideal Ambiental nos procuram, eu preciso de um licenciamento, né? E acha que é alguma coisa muito simples, tal. E não, a gente tem que fazer uma análise da localização do empreendimento, fazer impactos ambientais, linkar isso aí com a legislação ambiental, não só a legislação estadual, mas também a legislação municipal, a legislação federal, né? Porque em situações você está dentro do município, no caso, igual Curitiba, que é um município que é emancipado, ou seja, é um município que ele licencia qualquer atividade, né, independente do órgão estadual. Então, esse olhar sistêmico do profissional, do técnico, né, é muito importante, né? Por isso que você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência, né? Por isso que é diferente o profissional que está entrando no mercado agora do profissional que já está há 10 anos, né? 5 anos, enfim, já está há um maior tempo na caminhada. Isso aí tudo interfere. E também a questão de você propor a melhor solução, né? A solução exata e específica para aquela tua situação. Se você tem um barracão que é construído em alvenaria, é uma situação. Se você tem um barracão que é construído com estrutura metálica, a telha metálica, se tem forro, se não tem forro, se tem drywall ou não tem, isso aí tudo influencia, né? Então, essa etapa do diagnóstico ela é uma etapa fundamental. E assim, né? A gente nunca pode partir para o equipamento, porque assim, tem medidas de gerenciamento mesmo. Às vezes o fato da empresa fazer uma limpeza correta do piso, das paredes, ter uma parede que não permite incrustação de odor, você ter o descarregamento no local correto, um layout, isso já ajuda. Então, é assim, é uma sequência.
O equipamento é a ponta. É aquela coisa assim, não tem como resolver de outra forma, vamos para o equipamento. E o caso da gelatina foi curioso, porque assim, lá é uma empresa grande, então eles já tinham biofiltro. Tá? Então, para que então o biofiltro não estava eficiente? Ah, vamos tirar ele e jogar fora? Não, vamos aproveitar ele. Então, vamos melhorar esse biofiltro. Como melhora um biofiltro? Você coloca uma camada intermediária de carvão para reter melhor o micro-organismo, controla a umidade, controla a temperatura. Então, você melhora o teu biofiltro. Numa outra parte, você tinha estacionamento de caminhões, onde a concentração era baixa, mas é incomodativa. Até teve um comentário aqui da Glenda, que ela falou que odor é concentrações baixas mesmo que incomodam. Realmente, é uma concentração baixa que incomoda, então eu não preciso, às vezes, do equipamento, um lavador de gás com uma eficiência muito alta, mas eu preciso tratar esse gás. Então, você pode utilizar um sistema de carvão ativado, já que você não tem uma temperatura alta. Então, para cada sistema, para cada parte do processo, se você puder colocar o mesmo, é sempre bom, é mais fácil, mas às vezes é um gasto, você está colocando uma coisa muito eficaz, uma eficiência de 95%, que com 50% você já consegue fazer o abatimento do odor. E aí, por que eu vou dar uma solução que custa 1 milhão, 2 milhões, 3, se eu posso oferecer uma de 300, indicar uma de 300 que vai atender. Então, cada caso tem que ser tratado de forma independente, né? Legal, forma independente, exclusivo, né? E legal, Rafael, legal. Muito bem, Rafael, aproveitando aqui as pessoas que estão aí ao vivo conosco aí, gostaria de convidar todo mundo. Amanhã nós teremos uma outra live aqui no Instagram da Ideal Ambiental. Excepcionalmente, quarta-feira, porque normalmente as nossas lives são sexta-feira ou às terças-feiras. Mas amanhã a gente vai ter uma live bem bacana com a pós-doutora em gestão urbana, que é a Janaína Camille Pascoal Lofferhan, né? Ela é especialista em biogás. E amanhã ela vai fazer uma interação com a nossa colega de trabalho aqui, a engenheira ambiental Thaís Carline Batista. E o tema será aproveitamento de biogás a partir de resíduo sólido urbano, tá? Então, a galera aí da área ambiental, que gosta, que trabalha com resíduo sólido urbano, resíduo sólido de uma maneira geral, amanhã, a partir das 16 horas, aqui no Instagram da Ideal Ambiental. Eu estava vendo, Michel, tinha uma pergunta aqui, perguntando sobre legislação federal, né, da Nayana, e a gente comentou que no Brasil ainda não tem nenhuma legislação nacional de odor. Eu até fiz uma busca esses dias, o que tem na América do Sul, né? Porque a gente comparar com os Estados Unidos e com a Europa é uma outra realidade. Há anos eles já estudam, já tem legislações específicas. É assim, cada vez que você lê, você fala, nossa, como tem coisa. Eu estava vendo aqui na América do Sul, a gente já vê uma legislação nacional na Argentina, na Colômbia, o Chile já está bem mais avançado que a gente. Então, a gente olhando para o lado, nossos vizinhos já estão mais avançados nessa questão de legislação. E no Brasil, a gente teve atualização de qualidade do ar, que ela foi atualizada há 2 anos atrás, mas que ainda não tem a parte de odor, ainda não foi citado odor. No Paraná, a legislação estadual cita odor, né? Então, a gente está num caminho, a tendência é começar, e o Cauano está comentando aqui, eu sou um chato do odor, porque eu sempre estou falando de odor e tal, então eu estou sempre defendendo essa linha de odor, né? Legal, legal. É um assunto, querendo ou não, um assunto curioso, um assunto pertinente a todas as pessoas. Falando em assunto assim pertinente a todas as pessoas, fala um pouquinho do case do Madeiro, né? Então, o Madeiro é uma lanchonete, né? Não é um empreendimento industrial, mas também tem a necessidade de neutralizar o odor. Fala para nós um pouquinho sobre esse case aí, para as pessoas entenderem, Rafael. É engraçado que o odor a gente associa a grandes indústrias ou grandes empresas, e aí você fala, poxa, uma hamburgueria. O caso no Madeiro Container, é um container que faz hambúrguer, basicamente hambúrguer, batatinha, né? É basicamente isso que ele prepara. Só que qual que é a ideia dele? É colocar sempre perto de prédios para ter clientes, né? Só que aí ele é montado entre prédios e a hora que você está fritando o hambúrguer na chapa, sai o cheiro. E aí, como está muito perto dos prédios, muitas vezes ele vai direto para a janela dos prédios. Então, eles tiveram muito problema em São Paulo. Aqui no Paraná ainda não tiveram.
E aí até quando eu fui consultado, eu falei, não, mas hambúrguer tá... E realmente, aí é um problema, porque assim, é legal quando você está com fome, mas depois que você come, você não quer mais sentir o cheiro de comida, né? Como de É. churrasco, né? né? Você Então, morar e todo dia você sentir esse aroma, esse cheiro, enjoa, né? não, E e você acaba está se na tua tornando casa. um impacto ambiental. É um impacto seríssimo, porque ele funciona há muito tempo, né? Aí realmente o Madeiro fez um investimento muito grande, colocando equipamento num custo altíssimo para cada unidade. Legal, E legal. assim, Então é importante a gente citar aí que é uma empresa que tem responsabilidade, né, ambiental, né? então, eles realmente fizeram investimento alto, só que odor, o 95%, 90% às vezes não é suficiente. Às vezes você tem que chegar em 99%. Então a gente fez um diagnóstico e a gente viu que tinha que fazer várias melhorias. Apesar de ser um sistema que custava mais de R$ 500 mil para uma unidade pequena, com manutenção e tudo, né? Então ele tinha parte de odor, era filtro de carvão. Só que do jeito que estava, não estava eficiente. Precisaria colocar mais uma etapa ainda, talvez uma aplicação de ozônio, algum outro tipo de sistema, aumentar a camada de carvão ativado, alguma coisa assim. Então a gente fez o diagnóstico e falou, tem que melhorar. Hein? E é uma coisa assim, se chegou numa hamburgueria, isso pode chegar em muitos outros lugares, né? Essa reclamação. Com certeza, com certeza. Pode chegar em todas as redes de fast food, né? É. Tem Legal, uma vamos. pergunta, tem uma Isso, pergunta aqui do. vamos. A ideia dessa nossa continuidade, esse nosso segundo encontro, é realmente interagir mais aí com as pessoas que estão participando aí. Você lê aí o que é que eu leio aqui, Rafael? Não, eu achei. Aqui tem um aqui do Cauano, ele comenta de modelo de dispersão, né? Se tem um mais apropriado para dispersão de odor. Na verdade, ainda se utiliza os de poluição atmosférica de qualidade do ar, né? Que são os modelos já bem conceituados, e aí você faz algumas adaptações para odor. Porque o odor, né, se você tiver odor durante 1 minuto, já tem impacto. E os modelos, eles trabalham com dados horários, geralmente. Então você tem que fazer algumas adaptações do modelo para que você consiga representar esses picos de odor. Então você tem algumas estratégias que você muda um pouco algumas características do modelo para poder representar o odor. Né? Mas ainda odor, assim, um modelo específico para odor eu não conheço. Assim. Legal. Porque o odor nada mais é que um gás, né? Então o que muda é você entrar no odor, você pode entrar com uma unidade de odor, né? Pode entrar com a medição que alguém mediu com o nariz e mediu em unidade de odor, ou com dado em ppb, que é uma unidade de medida de sensor. Então você pode mudar a tua entrada, mas o modelo basicamente vai ser o mesmo. Legal, legal. Um pouco diferente da emissão atmosférica, né? Que daí a gente pode fazer uma pluma de dispersão, né? Um mapa de Na verdade, funciona da mesma forma e até a apresentação do resultado. A questão é que você está avaliando algum composto específico ou uma unidade de odor. Mas a ideia, até o resultado, ele é muito parecido, assim, a forma de apresentar ele, né? Legal, bacana. Bacana. Então, respondendo ali o Cauano, agora vamos... Ok, o Luciano Lopes deu boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Seja muito bem-vindo à nossa interação aqui. Carla, é isso aí, Rafael. Tem uma coisa interessante que é até uma coisa nova que vale a pena comentar. Essa parte de odor, várias empresas elas criaram rede de percepção de odor com pessoas da região ou até funcionários da empresa fazendo ronda. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou um pouquinho, porque você fica muito na mão das pessoas e tal. Eu sou um cara meio incomodado com o que tem hoje, eu falo, sempre dá para melhorar. E aí né, ano passado, a gente instalou uma rede de percepção de odor online, que em vez de você ter pessoas, indicadores, você tem um sensor que avisa a empresa que o odor está chegando no limite da empresa. Então, se está chegando odor ali, vai sair esse odor. Então, dá tempo dela intervir no processo. Era numa estação de tratamento de esgoto, né, de efluente, da Heineken, né, a cervejaria, e aí tem esse raio. Tem 4 estações fazendo um cinturão protegendo a comunidade. A hora que uma estação detecta, lá o gás específico de odor é o H2S, que é bem típico de estação de tratamento anaeróbia.
Então, a hora que detecta esse gás numa concentração acima de 30, que já é perceptível para o ser humano, ele já dá um alerta e aí a empresa pode intervir ou acionar os neutralizadores de odor, que são substâncias que eles fazem a aspersão dessa substância no ar para neutralizar esse odor. Então você indica e dá tempo deles tomarem uma ação antes que a população perceba e tenha reclamação e notificação de órgão ambiental e toda aquela história que você já conhece bem, né? Isso aí. Porra, que legal, Rafael. Então, um das nossas bandeiras aqui, né, dos nossos valores, melhor dizendo, da Ideal Ambiental é realmente a inovação, né, da área ambiental. Então, bacana esse case aí seu, uma cervejaria, a Heineken, e você instalou os sensores eletroquímicos online, ou seja, conectado à internet, e aí ele vai te passando os parâmetros de odor do ar. Ele fica, porque ali o indicador é o H2S e a mercaptana. Então é o gás sulfídrico, aquele famoso cheiro de ovo podre que as pessoas costumam comentar. O de aterro sanitário também, né? Também, né? Onde você tem degradação de matéria, né? Você vai ter composto de enxofre, composto com amoníaco. Né? Aquele que chega então, se está ardendo, você que está esporadicamente, né? Quem está às vezes respirando continuamente, você vê o impacto que isso pode trazer, né? Certo. Então, nesse caso, foi um sensor específico. E aí o pessoal até ouviu um comentário de equipamento. Qual que é a grande dificuldade de medir odor? Que às vezes o odor é perceptível a partir de 1 ppb, uma parte por bilhão, uma medição, um valor bem baixo que não tem equipamentos. Então são poucos equipamentos que conseguem medir baixas concentrações. Porque se eu percebo odor a partir de 30, não adianta eu colocar um equipamento que mede a partir de 100. O odor está no ar e meu equipamento não pegou. Então você tem hoje ainda muito pouco sensores que você consegue colocar em campo, mas lá nesse caso a gente colocou esse sensor que ele mede a partir de 10, então quando ele avisa 30, tem um alerta para que seja feita alguma coisa, porque a ideia do odor, eu sempre falo, identificar o odor, tudo bem, mas onde eu vou chegar com isso? Eu tenho que ter uma ação, eu não posso que esse odor fique exalando. Então é bem interessante esse lado. Tá, legal. Então você tem sensores conectados à internet e assim que atinge um nível lá de odor, o próprio cliente teu, a própria fábrica recebe um aviso e já aciona um sistema. A equipe, isso, aciona. Perfeito, aciona. Às vezes tem um vazamento fora do padrão, tem um problema até no processo. E aí é legal de você trabalhar quando é numa estação de tratamento, porque às vezes o problema está lá na fabricação que está mandando o efluente muito com uma qualidade ruim que vai ter uma piora no odor. Então você tem que trabalhar muito integrado com a tua fábrica. Então, mas aí ou você aciona isso ou você vai identificar se tem um problema na fábrica ou na própria estação, né? Algum erro de operação, né? Está acidificando muito, alguma coisa assim. Legal. E aí se você utilizar também, existe um sensor que você pode colocar na tua estação, né, para medir a qualidade do teu efluente. Então, aí você tem os parâmetros do teu efluente e aí você também tem a medição dos parâmetros do mau odor, né? E foi interessante. Você consegue controlar, né, qualquer tipo de poluição. Até te cortei, desculpa. Eu ia comentar que no caso lá da Heineken, a emissão acabou, as medições que a gente fez de odor dessa emissão, acabou servindo como base para a equipe alterar o processo, entender onde talvez estava tendo tanta emissão de H2S e por que estava acontecendo. Então eles começaram, baseado na medição, geralmente ao contrário, você arruma. Então com a medição, o técnico foi ajustando a estação e foi melhorando o odor pelos ajustes. E às vezes e tem coisas bobas assim também. Uma prensa funcionava à noite, tinha muito odor na prensa, não trabalha mais à noite, trabalha de dia. Então é sempre também a observação da equipe, né, de olhar que às vezes não tem coisas simples a serem feitas que resolvem o problema. Legal. E também não é você ficar enxugando o vazamento com pano, é você ir direto na fonte ali e sanar o vazamento, né? Acabar o gotejamento, né? Trabalhar direto na raiz do
do problema ali. Interessante, bem interessante esse case aí. A gente tem algumas cervejarias, aquelas micro cervejarias hoje, né? Tem bastante por aí. A gente tem algumas cervejarias artesanais que são nossos clientes e até o momento, né? Lógico, uma produção em numa escala bem menor, né? A gente não teve, a gente fez licenciamento de algumas e não tivemos nenhuma situação com a questão de odor. Mas depois que você trouxe, né, esse case aí da Heineken, nós vamos estar monitorando isso aí e caso a gente seja perceptível para nós, né, nós vamos entrar em contato aí para a gente, né, a gente sempre trabalha aqui na Ideal Ambiental, né, o grande objetivo nosso é impacto zero, né, a gente acredita aqui, né, que não a gente não precisa, né, impactar o meio ambiente para se desenvolver, né, justamente ao contrário, né. Então, vamos acompanhar isso aí. Legal esse teu case aí da cervejaria, Rafael. Eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui, né, do comentário do Saulo, do próprio Cauano, perguntando de limite, de emissão, o que seria uma abordagem, assim. Odor, assim, como a gente não tem legislação, a gente pode olhar exemplos de outros países e ver qual caminho a gente quer seguir, né? O que eu falo, às vezes nem é tanta questão ainda o limite, definir o limite, porque a gente tem que ter cases, igual eu e outras empresas fazem, são poucas, mas isso vai dar uma base para a legislação. Se a gente vai adotar uma legislação de compostos odoríferos, nós vamos definir o limite baseado em outro país? Não, a gente tem cases, isso alimenta. Então, assim, a parte olfatométrica, eu acho que a parte olfatométrica, que é pessoas cheirando quanto você emite de gás, elas são válidas para vários casos. Mas o que a gente tem que trabalhar primeiro é na emissão. Controlar primeiro o que está saindo. Então, uma legislação de emissão é uma etapa inicial, mas ao mesmo tempo, se a gente começa a trabalhar numa estação de tratamento de efluente, é difícil você às vezes quantificar essa emissão, não é tão simples. Então assim, a gente tem que ter cases de começar a discutir, e aí eu vejo que dá para fazer um mix de tanto a parte olfatométrica e de sensores. Talvez no Brasil seja mais fácil a gente começar limitando alguns parâmetros. Como é feito em qualidade do ar. Qualidade do ar tem inúmeros poluentes no ar, só que é legislado 6 ou 7, que é o SO2, o CO. Então tem vários. O odor pode seguir a mesma linha, que eu acho que é uma linha que a gente está mais pronto para seguir. Limita em processo X o H2S, o outro amônia, o outro os compostos orgânicos voláteis. Com isso, você pelo menos já tem uma base, algum start para começar definindo isso, ao invés de ficar tentando outras técnicas, né? Legal, bacana. Vamos lá, eu tenho uma contribuição aqui, uma pergunta do Saulo Murilo. Foi essa que eu comentei agora, mas acho que eu não sei se eu respondi. Eu não sei se eu respondi tudo. Tendo em vista a subjetividade do odor, né, que justamente é algo subjetivo, né, algo da percepção humana, qual seria a melhor estratégia de abordagem da poluição odorífera pelo poder público? Então, justamente pela dificuldade de você confiar numa pessoa, eu trabalhei com algumas perícias e é difícil um perito, às vezes, fazer uma avaliação, perceber o odor durante 1 hora, 2 horas, um dia, numa condição meteorológica específica. Quando você utiliza sensor, você sai do lado pessoal, você tem uma análise impessoal e você pode monitorar um período maior. Que um ser humano ou uma equipe não consegue medir mais que 2 horas. Você já começa a saturar o teu sistema, né, de olfato, você já começa a saturar. Sim. Então não dá para uma pessoa ficar. Um sensor, por mais que você perca alguns gases, pelo menos você sabe assim, se tem esse, é dessa fonte, eu já posso identificar que é dela e que está acima do limite de percepção de odor. Porque a gente trabalha sempre que assim, odor é a concentração se ela é perceptível. Se está acima, se é perceptível, você já identificou o problema, né? Legal, bacana, bacana. Pessoal, quero convidar vocês aí e quem perdeu alguma das nossas lives, eu peço que dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, que lá tem todas as lives que a gente fez até o momento, tá? Aproveita e se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho
para você receber as nossas atualizações. Tem uma contribuição aqui do Rafael Zocatelli, acho que é isso. Em nosso modelamento, conseguimos trabalhar preventivamente, uma vez sabendo a concentração desse odor, tudo com direção e velocidade de vento, ok. Podemos fazer uma live juntos. Conhece o Rafael? Eu acho que só de LinkedIn, assim, mas é uma coisa que ele comentou que a gente sempre tem que falar. Quando você mede qualquer gás no ambiente externo, você tem que correlacionar com a velocidade de direção. Não adianta o vento estar indo para lá e eu estou medindo do outro lado. Então você sempre tem que. Então, qualquer trabalho de medição, eu sempre levo uma estação ou uso um dado que já tem uma estação para você avaliar também, né? Fazer a correlação. Legal, contribuição aí. Eu estou vendo aqui uma pergunta do rapaz, falou que uma empresa trabalhava à base de alho, né, de tempero. E toda a eficiência ficava na bronca do odor, né? Eu fiz um case numa empresa que ela fabrica perfume, né? Perfume ou fragrâncias, e ela também fabrica aromas. Eles fabricam aroma de alho, de cebola, de camarão, de coentro, de tudo. E assim, foi um trabalho um pouco mais complexo, que assim, esse odor, tá? Como que eu vou saber qual é esse odor? Como que eu vou identificar? Então, assim, nesse caso dele, ele tem que identificar a fonte e propor medidas de controle. O que pode ser feito para enclausurar? Porque se tem no ambiente, está vazando. Então, assim, tem que colocar um sistema de captação desse gás, um sistema de... Então, o que ele pode exigir da empresa é que ela coloque um sistema de captação desse odor e coloque um tratamento. Por mais que ele não tenha medição, ele tem como exigir que se coloque alguma coisa, né? Claro, a quantificação ajuda a entender se tem outra fonte, se não tem, mas isso até é responsabilidade da empresa. Mas ele pode exigir, se ele está percebendo odor e está vendo que tem o odor está exalando, né? Achou a fonte, pode ser exigido um sistema de controle. Legal, bacana. Respondida a pergunta aí. Então, vamos lá. Mais perguntas? Eu não sei se a gente já fez essa da Glenda Rangel. Não sei. Eu acho que é um comentário dela. Eu vou ler aqui, ó. Odor é um desafio. Concentrações muito baixas de alguns compostos podem provocar muito desconforto. Isso dificulta o monitoramento e o projeto, pois você pode já estar fazendo um ajuste fino. Perfeito. A Glenda, até eu tive um trabalho, né, ela acompanhou um trabalho nosso, assim, pessoa que conhece muito, assim, é muito bom conversar com ela tecnicamente, assim, ela conhece muito de qualidade do ar, de poluição, assim, ela tem um histórico muito legal. E ela acompanhou o nosso trabalho que a gente fez na refinaria, lá da Petrobras, que a gente acabou fazendo até, às vezes eu brinco, né, a gente inventa umas loucuras, né, de subir com o drone para medir próximo às chaminés. Porque você medir... Tem sistemas que às vezes você não tem o controle, você não sabe quando está saindo, então quando a gente levanta um drone, a gente consegue saber realmente de fato o que está indo, o que está no ambiente e se esse impacto pode chegar na comunidade, né? Então, medir odor é inventar também, né? Não é só seguir protocolo, é colocar sensor no drone, é inventar um pouquinho para tentar identificar, né? Legal. Valeu, Glenda. Obrigado pela sua contribuição aí. O Cauano comentou, né? Qual o estado está mais avançado? O estado... Eu acredito que o Paraná, ele especifica alguns critérios na sua legislação. Coisa que em outros estados você tem assim, não pode ter odor fora da tua propriedade. São Paulo, tem uma regulamentação da CETES que ela fala, você não pode ter odor fora da tua propriedade, avaliado por um técnico do estado. No Paraná, pelo menos, você tem alguma prerrogativa. Se tiver um problema, avalia com modelagem matemática, pode ser exigido sistema de controle. Então, o Paraná, eu acho que é uma legislação das mais consistentes, apesar de ter que avançar muito, é uma que explana mais sobre odor, e que eu acho que aqui vai ser o primeiro estado que assim, vai avançar mais ainda. Né? O Cauano até participa. Legal. Vai ter uma legislação pertinente, uma legislação adequada
para a questão de odores. Legal, que assim seja, né? Que a gente evolua aí, né? O Paraná é interessante, que ele é referência. Várias vezes eu fui fazer trabalho no Rio de Janeiro e perguntava de legislação, não, a gente usa do Paraná. Então, Santa Catarina usa muito do Paraná. Então, realmente, aqui a legislação, ela foi baseada, né, muito na legislação alemã, então ela é uma legislação de ponta aqui no Paraná, mas tem que continuar avançando, né? Você citou a Alemanha. Como é que é lá na Alemanha a legislação? Como é que é essa questão do odor? Porque a Alemanha ela é referência, né, no mundo em meio ambiente, né? Eu sempre gosto de citar o caso da Alemanha, né? Eles são hoje uma referência, né, em tudo, desde energias alternativas, gestão de resíduo sólido, né? Por quê? Porque a Alemanha, lá atrás, ela simplesmente devastou todos o seu meio ambiente, né? E aí chegou um ponto que eles falaram, peraí, nós vamos ter que ressignificar isso aí, vamos ter que rever isso aí, ou senão nós vamos acabar com o nosso país. E aí, desde então, lá, 20 anos atrás, eles vêm assim se desenvolvendo muito, muito, muito. Então, eles se tornaram referência no mundo por causa de uma necessidade, né? Eles chegaram a um ponto lá que eles estavam simplesmente acabando com o meio ambiente deles e eles falaram, peraí. Então, hoje eles são referência em tudo. E como é que é essa questão de odor, Rafael? Eu costumo falar que eu tenho eu sigo três referências, né? Legislação europeia, que acaba sendo parecida. Aí eu pego muito referência Estados Unidos e Canadá, que tem um estilo. Aí a gente vai para a Austrália e Nova Zelândia, que também são bem avançados. A Europa, por ter desenvolvido muitos trabalhos, Alemanha, Holanda, lá é muito focado na olfatometria, de pessoas cheirando. Então eles vão muito para essa linha. Aí você vai para o Canadá já tem um mix com compostos e também com a parte olfatométrica. Você vai para a Austrália, também é um mix disso. O Japão, por ser muito desenvolvido em parte de cromatografia, já tem vários parâmetros legislados de componentes específicos. Tem mais de 20 componentes, compostos odoríferos que já tem legislação específica. Então, mas a Europa é muito baseada em olfatometria, que ainda no Brasil eu comentei outra vez, que aqui no Brasil, para fazer uma análise de olfatometria numa indústria, fazer uma análise e coletar amostra, levar para o laboratório, a gente tem um equipamento apropriado e funcionando no Brasil para fazer isso. Então a gente ainda não adianta avançar numa questão que a gente não está preparado. Então, se você colocar alguma coisa nesse sentido de legislação, a gente não tem estrutura para atender, então vai acabar tendo que revogar isso, né? Legal. É um processo, né? É um processo, né? Vai um tempo até regularizar isso aí. O pessoal me chamou aqui no WhatsApp e falou que a conexão da internet não estava boa, que a transmissão não estava boa. Eu não percebi nada. Você percebeu alguma coisa aí para você? Hoje, inclusive, para mim nem travou nenhuma vez, tá funcionando bem. Aqui para mim também não travou, eu estou te ouvindo o tempo inteiro normal. Sim. Bom, se alguém aí tiver com alguma dificuldade, avisa nós aí, comenta aí que se realmente está tendo algum problema aí na nossa transmissão, tá? Sim, sim. Legal, vamos lá, mais alguma contribuição lá? Não vi se tem uma pergunta, mas o que perguntaram na vez passada foi muito baseado em equipamentos, né? Então, que equipamento eu coloco para essa indústria, para aquela, né? Isso a gente respondeu bem, né? Que cada caso é um caso, cada tipo de gás, cada tipo de processo, se o gás tem alta temperatura, tem baixa. Então é nessa linha, né? Tem uma pergunta sobre equipamento aqui, ó. A pergunta é: você indica um equipamento portátil de percepção de odor? Eu acho que é o sensor ali, o sensor eletroquímico, né? Você pode usar um olfatômetro, que é você cheirar com o equipamento que já faz a diluição, se você quiser para essa linha olfatométrica, ou sensores que medem baixa concentração. Eu já vi muita gente, medição de odor com sensor para odor. E não é porque mede gás que ele é apropriado para odor. Tá? Ele tem o sensor ele tem que ter alguns pré-requisitos. Então, eu meço H2S, mas assim, você mede a partir de qual valor. Ele tem limite de percepção baixo, então assim, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não é qualquer sensor que pode ser utilizado. Tá, legal. Tem uma outra pergunta aqui, né? Vamos lá.
Ó, o Luiz Guilherme Green Vieira entrou aí na nossa live. É. Seja muito bem-vindo, Luiz. E o mestrado? Tá matando a aula do mestrado, né? Entrou para Ó, dar o uma Rafael aqui força aí. comentou que a internet está ótima. Valeu, Ele fez Rafael. uma pergunta ali, né? Acho que tem uma pergunta Ah, dele ali. legal. Vamos lá responder ele. Oi, Rafael, você poderia. Oi, Rafael, certo. Você poderia falar mais sobre os lab olfatometria? Você gosta desse método? Uma pergunta, tá? Sabemos que a distância dos labs implica muito no resultado das análises e dos parâmetros. Você saberia falar mais sobre essa técnica? É interessante isso, porque o padrão era você seguir a olfatometria. Mas assim, até assim, se você até no Paraná chegou até o limite de odor baseado em olfatometria, mas se você não tem laboratórios, porque assim, quando você coleta um gás para analisar, ele tem que ser analisado em até 30 horas. E dependendo do local que você está, não dá tempo de chegar no laboratório para analisar. Então você tem esse limitante bem claro que o Rafael comentou de distância, porque se você tiver só um laboratório, então você vai medir. Você tem um laboratório em São Paulo, você vai medir no Nordeste, no Norte, às vezes até no interior do Paraná já é difícil de você coletar uma amostra e chegar no laboratório até 30 horas, porque senão você descaracteriza a amostra. A olfatometria que ele citou ali é a questão do balão de ar, né? É que você coleta o gás, né? Você coleta aquele gás, leva para o laboratório, dilui esse Certo. gás, 4 a 6 pessoas ficam cheirando esse gás, enquanto a metade está percebendo odor, tem odor. Então você dilui uma vez, uma unidade de odor, diluiu duas unidades de odor. Legal. Né? Até que você consiga identificar, quantificar esse odor. E se eu gosto desse método, né? Eu costumo falar que todos os métodos são bons. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma: se eu vou para uma olfatometria primeiro, num trabalho que eu sei que o odor está ali, talvez não me ajude no meu diagnóstico. Então eu prefiro começar medindo com sensores, identificar, quantificar, Certo. avaliar o problema, talvez até implementar um sistema de controle, para no final, como fechamento do trabalho, você ter esse último aval, assim, uma olfatometria certificando que não tem mais odor, que aí você entra na percepção. Então, se eu já chegar com uma abordagem olfatométrica, eu tenho uma limitação de amostra que custa muito, eu não consigo medir 50 pontos 10 vezes. O custo fica inviável para qualquer trabalho. Então, é interessante você usar essa ferramenta como um fechamento. Resolvi o odor, vou fazer olfatometria, é meu último laudo assim certificando a empresa. Então, é uma etapa pós. Legal, bacana, bacana. Ó, só para a gente ir balizando o tempo, nós temos aí aproximadamente mais 6 minutos, tá? Para a gente ir balizando a conversa aí, que é um assunto aí muito... Você não vai mais desligar na minha cara igual a última vez, não, né? Não, 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 não. Aquela foi inexperiência minha. Legal. Pessoal, você que é da área ambiental aí, você que é gestor, você que é da qualidade, segurança e meio ambiente, você que é proprietário, você que é empresário, tiver com alguma demanda aí, licenciamento, gestão de resíduo, na área ambiental, alguma demanda, encaminha para nós, encaminha para o e-mail comercial@idealambiental.com.br. Eu estou à frente aqui do comercial da Ideal Ambiental. Eu tenho um prazer de receber o teu e-mail, vamos analisar ele e vamos te dar um retorno, um parecer, tá? Mais alguma contribuição lá? Eu acho que tem mais comentários aqui, né? E essa questão Caramba, tem bastante comentário. E essa questão de abordagem mesmo, né? Porque no Brasil, assim, quando eu comecei a trabalhar, não tinha, a gente não tinha um caminho definido. Daí, pela experiência de poluição, eu fui tentando desenvolver uma metodologia nossa aqui, né, para identificar. Porque eu ficava muito incomodado de só eu, porque eu vou fazer trabalho numa empresa, vou avaliar com o meu nariz. Eu chego na empresa, com meia hora de empresa, meu nariz já está completamente saturado, você já se acostuma com o odor, você já não tem a mesma percepção. Vicia. E aí você chega na empresa, daí eu fiz um trabalho numa empresa que ela fabrica postes de fibra de vidro, né? E aí tem muito compostos voláteis, que dá uma dor de cabeça bem, bem forte. E aí fazer um trabalho na empresa, chegou no terceiro dia,
eu cheguei na sala, no escritório, falei, o que aconteceu, pessoal? Por quê? Eu falei, tá um cheiro muito forte, acima do normal. Tá me incomodando. E o pessoal, não, tá igual todos os dias. Eu falei, peraí. E realmente, aí, não sei o que aconteceu lá, tava vazando para a sala o processo, e tava um valor assim de, ideia de valor, 12 mil ppb de compostos orgânicos voláteis. Isso assim, com 100 eu já percebia, tava 12 mil. E é um cheiro que, para mim, que não tô, né, eu que não estava acostumado, já comecei a sentir um pouco de dor de cabeça. Então, usar as pessoas internas, às vezes tem esse lado de elas já estarem acostumadas e, é normal esse cheiro. Não é normal, não pode ser normal o cheiro ruim assim, ou cheiro que possa fazer mal, né? Legal. As pessoas também precisam saber que, né, é importante saberem que o odor, ele é considerado uma poluição também. Então, se você, né, eu já falei na outra live também, por diversas vezes eu fui fazer trabalhos no interior, em outras cidades, ou até outros bairros, e aí conversando com a população, com as pessoas, falar perguntei o que é esse forte cheiro, né? É da tua empresa. Falando como se fosse algo normal, assim, né? E sendo que não, que o odor, ele é considerado um impacto ambiental também. E o grande problema é você falar, o impacto é uma vez, é duas, mas quando você tem um acúmulo desse impacto, o que eu falo, o problema da poluição do ar é que o impacto você não vai perceber na hora, comparando sempre com a água contaminada. A água contaminada, uma água pode fazer mal 1 hora depois. O ar ele vai fazer a médio e longo prazo, e talvez você nem identifique. Então esse é o grande problema, é o acúmulo dessa poluição. Quem mora do lado de uma estação de tratamento de esgoto, sentindo aquele cheiro ruim várias vezes, isso pode ter um efeito na saúde. Então, por isso que o monitoramento, quando você quantifica, você sabe, durante 1 ano você me respirou mais do que X, você vai ter impacto. É mais fácil você até identificar o impacto nas pessoas, quantificando o valor. Legal. Então, a questão do odor está ligado diretamente com a qualidade de vida, a saúde e bem-estar da população. Isso é importante que a gente frise bem aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu sempre sou sempre a questão do odor, né? E na própria CETESB, né, que é o órgão ambiental de São Paulo, eu fui lá conversar com os técnicos, lá acabei conversando com mais de 100 técnicos lá, foi muito legal que tinha tanto case de odor que realmente empresas que eu nem imaginava, né? Porque acabamos falando com todos os técnicos lá, até foi online também. E lá Rafael, eles realmente... Vai cortar? Eu preciso te avisar que nós temos 2 minutos. Não, eu já estava imaginando. Então, assim, e quando a gente foi lá conversar, eles também eles se incomodam muito com a parte de subjetividade e exposição das pessoas. O cheiro é ruim, a pessoa, se for várias pessoas para campo identificar, vai ter percepção diferente, por mais que sejam treinados. E além disso, você vai ter o problema que essa pessoa está ficando cheirando um cheiro ruim, né? Então não é ideal expor ninguém para isso, né? A gente não quer que ninguém, se o cheiro é ruim, tem algum composto ali. Será que faz bem ou mal? Então é melhor evitar expor as pessoas, né? Legal, legal. Bom, pessoal, acho que vamos nos despedindo, né? Que eu gostaria de agradecer a participação de todas as pessoas aí. Foi bem bacana, bastante comentário, bastante interação. Rafael, em nome da Ideal Ambiental, também eu quero agradecer a tua dupla disponibilidade de estar conosco aqui 2 dias, né? Eu acho que é um assunto que nós podemos pensar em desenvolver um pouquinho mais, né? Porque realmente as pessoas gostam bastante, pessoas técnicas da área participando, comentando. Sim. Isso aí acaba promovendo a nossa profissão, a nossa área, é muito interessante, tá? Você tem aí 35 segundos para a sua consideração final. Vai ser mais rápido. Não, realmente, a audiência qualificada mesmo, né? Porque é um odor é um assunto tão específico e realmente o nível das perguntas, as pessoas participaram. Algumas eu conheço e sei que são pessoas de nível e são essas pessoas que vão estar trabalhando em legislações e discutindo. Então, o corpo técnico de odor e poluição do ar é um corpo até pequeno no Brasil, as pessoas se conhecem. Realmente, bem legal mesmo. E estou à disposição, adorei, é muito legal, eu adoro falar de odor, quando precisar falar de odor, modelagem, vamos fazer uma terceira. Eu estou à disposição, é um prazerzão aí. Um abraço.